Atenção! Atenção, adepto leonino! Interrompe tudo o que estás a fazer neste momento. O que temos para revelar neste vídeo pode muito bem ser uma das maiores bombas dos bastidores do Sporting nos últimos anos. Algo que, se confirmado, pode abalar por completo os alicerces do clube de Alvalade. E não estamos a exagerar. Prepara-te para um verdadeiro turbilhão de emoções, porque a verdade que está prestes a ser exposta vai deixar-te, tu que és um verdadeiro apaixonado pelo Sporting Clube de Portugal, completamente sem chão. Antes de continuarmos, é absolutamente essencial. Subscreve agora o canal Zona Sporting Rumores e Notícias. Ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião sincera sobre tudo o que vais ouvir. Isto é importante, porque o que vamos revelar agora, poucos têm coragem de dizer. Tudo começou de forma discreta. Um voo não anunciado. Uma comitiva silenciosa. 4 homens, sem qualquer identificação oficial, aterraram em Lisboa com um único objetivo: fechar um negócio bombástico que pode ser decisivo para a temporada do Sporting. Estamos a falar de uma visita relâmpago, sem cobertura mediática, sem declarações públicas e com uma estratégia meticulosamente planeada para passar despercebida. Mas aqui no Zona Sporting, ninguém nos passa a perna. Obtivemos informações exclusivas que, até este momento, estavam completamente escondidas de todo o universo leonino. E agora, vamos revelar tudo. A delegação em questão? O Beşiktaş. Sim, o colosso turco, desesperado por reforços de peso, decidiu agir por conta própria e enviar representantes diretamente a Portugal. O alvo. Nem mais nem menos que um dos pilares do meio-campo leonino. Hidemasa Morita, o internacional japonês, peça fundamental no modelo tático do atual treinador Rui Manuel Borges, tornou-se num dos nomes mais cobiçados desta janela de transferências. Mas por que razão, afinal, está o Beşiktaş disposto a atravessar fronteiras para contratar um jogador que já deixou claro não estar interessado no futebol turco? É aqui que a história começa a ficar sombria e extremamente reveladora. De acordo com fontes internas, com acesso direto à SAD leonina, a visita do Beşiktaş não foi uma mera sondagem. Não se tratou apenas de uma tentativa diplomática para abrir conversações. Foi um ataque direto, uma proposta concreta e com um detalhe ainda mais alarmante. O clube turco estaria disposto a duplicar o salário de Morita, oferecendo-lhe um contrato milionário e um projeto esportivo construído à sua volta. Mas calma, não acaba aqui. O mais chocante é que esta ofensiva não surgiu do nada. Ela foi, ao que tudo indica, incentivada por alguém dentro do Sporting. Sim, leste bem. Alguém dentro da estrutura do clube pode estar, secretamente, a facilitar a saída de Morita. A acusação é grave, mas os indícios que conseguimos recolher são, no mínimo, inquietantes. E-mails trocados, mensagens encriptadas e reuniões não registadas foram suficientes para lançar um autêntico alarme nos corredores de Alvalade. O próprio Rui Manuel Borges, segundo relatos de bastidores, terá sido apanhado de surpresa com a presença da delegação turca. A sua reação? Fria, tensa e visivelmente decepcionada. Morita, que sempre demonstrou total compromisso com o projeto leonino, foi abordado diretamente por representantes do Beşiktaş numa reunião que teve lugar, pasme-se, num hotel a poucos metros do estádio José Alvalade. Isso mesmo. O encontro foi presencial, reservado, mas absolutamente explosivo em conteúdo. Os turcos apresentaram uma proposta de 8 milhões de euros, exatamente o valor que o Sporting estabeleceu como mínimo para libertar o jogador, cujo contrato termina em 2026. Mas o que aconteceu depois disso muda tudo. O japonês, elegante e respeitador como sempre, rejeitou categoricamente a proposta. Deixou claro que só deixaria o Sporting para ingressar num clube da Premier League ou então que preferia renovar com os Leões e terminar o ciclo em grande. Uma resposta que revela caráter, mas que também evidencia fragilidades internas num clube que parece estar a perder o controle dos seus próprios bastidores. Como é possível que um clube estrangeiro tenha acesso direto a um jogador com contrato em vigor sem o consentimento oficial da direção? E pior ainda, como explicar a passividade da SAD frente a tamanha ousadia turca? Fontes próximas do balneário revelam um clima de instabilidade crescente. Há jogadores que não escondem o desconforto com a possível saída de Morita. E há rumores de que outros elementos do plantel estão também a ser aliciados por clubes estrangeiros, encorajados pela aparente fragilidade institucional que tomou conta do Sporting. O 9 de Viktor Gyökeres voltou a ser falado nos bastidores da Premier League e isso tem deixado Rui Manuel Borges em estado de alerta máximo. A verdade é que o caso Morita trouxe à tona algo muito mais profundo: a existência de uma brecha, talvez mesmo uma sabotagem, dentro do próprio clube.
E quando um clube começa a desmoronar a partir de dentro, o perigo não está apenas na perda de jogadores. Está na perda de identidade, na perda de confiança dentro do balneário e, acima de tudo, na perda da ligação entre o clube e os seus adeptos. Neste momento crítico, a direção leonina tem apenas dois caminhos: agir com firmeza, renovar com Morita e enviar um sinal de autoridade clara, ou ceder à pressão do mercado e abdicar de um dos seus ativos mais valiosos por um valor que, sejamos sinceros, é ridiculamente baixo para os padrões atuais do futebol europeu. Mas há mais. Muito mais. Porque as nossas fontes revelam que a recusa de Morita pode não ter sido definitiva. Isso mesmo. O jogador, apesar de ter rejeitado de imediato a proposta do Beşiktaş, terá pedido alguns dias para refletir, e esse tempo pode ser precisamente aquilo de que os turcos precisam para dar a volta à situação. Especialmente se, como tudo indica, tiverem ajuda vinda de dentro. A pergunta que está na cabeça de todos os sportinguistas é esta: quem está a jogar contra o Sporting dentro do próprio Sporting? Quem está a puxar os cordelinhos nos bastidores para facilitar esta saída? E por que razão a direção continua em silêncio absoluto, sem um único esclarecimento sobre a visita da delegação do Beşiktaş? Estamos perante um momento de ruptura. O silêncio dos dirigentes começa a soar a conivência. A falta de transparência está a criar um ambiente tóxico, um clima de desconfiança generalizada. E, como sempre, os adeptos são os últimos a saber, mas os primeiros a sofrer. É por isso que aqui, no Zona Sporting Rumores e Notícias, fazemos questão de contar tudo, sem filtros, sem manipulações, com base em factos, documentos, relatos e fontes reais. Porque acreditamos que o verdadeiro adepto do Sporting merece saber o que realmente se passa nos bastidores do clube que ama. E agora, depois de tudo o que foi revelado, a decisão está nas mãos da administração. Ou tomam as rédeas da situação com coragem e blindam o plantel, ou voltaremos a seguir, mais uma vez, à saída silenciosa de uma peça-chave, acompanhada de promessas vazias e desculpas burocráticas para justificar uma perda irreparável. E Demais Morita ainda está no Sporting, mas até quando? O relógio já começou a contar, e cada minuto que passa sem uma resposta oficial só agrava a sensação de caos. Agora, resta-nos esperar e vigiar, porque esta novela está longe de acabar, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais explosivos. Se chegaste até aqui é porque és dos que realmente se preocupa com o futuro do Sporting Clube de Portugal. Por isso, mais uma vez, não te esqueças. Subscreve agora o canal Zona Sporting Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião. Quem está a mexer os cordelinhos por trás desta confusão? E será que ainda vamos a tempo de travar o pior? Este é o tipo de conteúdo que só encontras aqui. Informação crua, direta, sem maquilhagem. Porque o Sporting merece respeito. E tu, adepto leonino, mereces a verdade.